Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos mais um dia aqui no nosso devocional, com a nossa leitura com propósito, um livro que tem tratado o nosso interior. Bom dia, pastora Giane, bom dia, shalom. Um livro que tem nos moldado, um livro que tem nos ajustado. Bom dia, Elô, shalom. Muito bom dia. Gente, estamos aí já na página 145 do nosso livro. Falamos um pouquinho, nós estamos ainda, hoje nós já vamos entrar no próximo capítulo, no capítulo 12, amém? Bom dia, Meire, shalom. Nós falamos um pouquinho sobre o poder da esperança, que nada mais é do que a confiança em Deus, né? A esperança é confiar, é acreditar. Sabe que ontem eu estava aqui no meu momento de oração, ontem nós tivemos 2 lives no grupo que eu participo das Mulheres na Sala, 2 lives proféticas. Então nós estamos vivendo em um nível profético, para mim é muita novidade, eu nunca vivi esse mover profético, né? Então eu estou sendo ativada no mover profético e eu tive inúmeras revelações, algumas visões. E uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, bom dia, Roseli, shalom, são sobre as pessoas que esperam. E o Espírito Santo trouxe um louvor para mim, até compartilhei na minha rede social, mas depois eu vou compartilhar de novo. E o louvor falava que aqueles que esperam serão surpreendidos. Olha que lindo. É dessa forma. E o Senhor, Ele é especialista em nos surpreender. Sabe quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que já chegou no seu limite? É ali que o Espírito Santo de Deus opera. É ali que ele chega, é nessa hora que o Espírito Santo vem, para justamente que a gente possamos glorificar e exaltar o nome dele. E saber que é só ele que poderia fazer aquilo, né? Louvado seja Deus. Gente, Jesus é lindo, olha só, que dia maravilhoso, desfruta desse dia, não deixe o medo de te parar, não deixe o medo entrar na sua mente, né, tentando fazer com que você duvide da promessa de Deus. O medo, ele tem esse papel, né, de reter as nossas bênçãos. Então a gente precisa estar atenta, precisa estar a todo tempo alimentando o nosso espírito, para que essa guerra nós vençamos da batalha no espiritual. A gente sabe que a nossa guerra e a nossa luta é contra principados e quanto a potestade, né? Nós sabemos disso. Não é contra pessoas. Deixa eu só colocar um louvorzinho aqui para a gente já entrar na nossa leitura. Vamos lá, eu quero ler com vocês hoje, já que nós estamos falando de confiança, estamos falando de esperança, vamos trazer um devocional de Isaías 40. Isaías 40, eu quero ler com vocês o versículo 30 em diante. Olha o que fala. Os jovens se cansam e se fadigam, né? E os moços de exaustos caem. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha lá. Gente, que lindo, que lindo. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Gente, você já pensou andar nesse nível espiritual? Você correr e não se cansar, você caminha, mas não se fadiga, porque você decidiu confiar no Senhor. Você decidiu colocar sua total confiança no Senhor. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Ana Carol, seja bem-vinda. Quando nós tomamos essa decisão, é justamente isso. Nós vivamos com a paz que excede todo entendimento, né? Enquanto as pessoas estão na correria, estão se cansando, a gente não vai se cansar. Gente, esses dias eu tava indo pra academia, né? E eu tava conversando com a personal justamente sobre isso. O quanto a gente se distrai no nosso dia a dia. Mas quando você pega algo que é propósito, que é alinhado, algo planejado, parece que rende o tempo, né?
Eu falo assim, quando eu consigo planejar bonitinho a minha agenda e eu consigo falar assim, ó, vamos supor, das 7 da manhã que eu termino aqui, né? Então eu coloco das 6h30 até 8h30 eu faço meu devocional. Das 8h30 até 10h30 eu vou dar uma ajeitada na casa, vamos supor. Esse é um tipo de planejamento que eu tô dando exemplo. Das 10h30 até meio-dia eu vou preparar o almoço. Quando a gente faz isso, parece que o dia rende, fica um dia produtivo. Mas por quê? Nós estamos focados. Quando eu pego para me planejar, para ler a Bíblia, para fazer algumas anotações, parece que o dia é esticado, porque eu tô ali ligada no propósito. Agora, quando a gente está muito disperso, parece que o dia passa assim, ó. A gente nem percebe. Por isso a importância de se disciplinar, né, de anotar, fazer o planejamento diário, sabe? Igual o consultório médico, das 7 às 7h30, das 7h30 às 8h30. É isso que nós temos que fazer. Além de nós nos tornarmos pessoas produtivas, nós não ficaremos muito fadigados, cansados, enfim. Porque aí você coloca, você prepara a sua agenda, mas de manhã nós estamos aqui, todas as manhãs, consagrando ao Senhor e colocando a nossa agenda ao Senhor. E aí quando a gente coloca a nossa agenda ao Senhor, Ele administra o tempo, né? E aí tudo fica bem. Bom dia para você que entrou, shalom, shalom. Aida, bom dia. Aida estava na sala profética ontem. Que sala, não, Ida? Que mover, que atmosfera. Nós estamos mesmo vivendo em um outro nível, né? Você que queira estar com a gente. Eu sempre estou colocando lá no Instagram. Sempre estou compartilhando com algumas pessoas, acessam, gente. É um ano profético. Bom dia, Érica. Bom dia, Roseli. Shalom. Vamos orar? Para você que entrou agora, eu deixei uns salmos, tá? Eu deixei um capítulo aqui de Isaías 40, do versículo 30 ao 31, como um devocional. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustam caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminhem e não se fadigam. Esse ano de 2026 eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai correr, você não vai cansar, você vai caminhar e não vai se fadigar, porque você espera no Senhor, você confia no Senhor. E você vai discernir o tempo de todas as coisas, o tempo de acelerar, o tempo de pausar, o tempo de parar. E o que vai fazer, gente, com que você se sobressaia das adversidades? O secreto com o Pai. O Senhor em 2026 nos chama para o secreto. Então tenha um secreto, tenha um momento de oração, tenha um momento de escuta, né? Onde foi muito legal, muito importante ali na sala profética, porque nós aprendemos a escutar, a discernir. Às vezes você tem uma visão, às vezes o Espírito Santo te mostra, te revela uma pessoa, não é à toa que aquela pessoa vem na sua mente, enfim. Você precisa orar e pedir o discernimento para Deus, o Espírito Santo revela. E depois que ele te diz que você discerne, você precisa obedecer, quer dizer, praticar. Se Deus colocou sobre a sua mente, ora por aquela pessoa, intervém sobre aquela pessoa. E como você vai praticar? Ligando para ela, mandando uma mensagem, mandando um áudio. Deixa Deus te usar nesse ano de 2026. Vamos viver aí esse ano apostólico, esse ano profético. Eu creio que grandes coisas estão por vir, gente. Eu creio, eu creio. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado porque a tua misericórdia nos coloca de pé todas as manhãs. Obrigado por renovar as nossas forças, Pai. Espírito Santo, como o Senhor tem sido bom conosco. Como o Senhor tem usado ferramentas, Pai, para que nós possamos destravar tudo aquilo que nos impeça, Pai, de prosseguir e de desfrutar das tuas maravilhas. Pai, traga renovo na nossa mente para que nós venhamos desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Renova, Senhor, a nossa mentalidade. Tira toda a confusão, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda amargura, toda tristeza, Pai. Vai de encontro a cada uma que aqui está, aquela que vai assistir depois. O Senhor sabe da necessidade. O Senhor sabe da limitação. Tira em nome de Jesus, Pai. Todo espírito, Pai, que tem lançado barreira, impossibilitando elas de prosseguirem. Este é o ano do romper. Nós vamos romper o sobrenatural, porque nós estamos aliançados contigo. Obrigado, Senhor, por tratar a nossa alma nessa manhã. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Revela-se ao nosso espírito, aqui estamos.
consagrando a nossa manhã, consagrando o nosso dia, consagrando essa live. Tudo aqui é teu, Pai. O Senhor tem liberdade. Ministra, que nós venhamos ter discernimento daquilo que o Senhor queira falar em nós. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer em nós e depois através de nós. Sim, nós te damos graça. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Que tempo, gente. É esse o tempo. É esse o tempo. É o tempo da gente discernir, da gente desfrutar, da gente cumprir o nosso propósito. Creia que esse ano de 2026 vai ficar marcado nas nossas vidas. Gente, paramos lá na página 145, eu vou ler esse último parágrafo aqui, lá de cima, que diz assim, ó. Como podemos desfrutar a vida se detestamos e sentimos pânico diante de certas coisas que o viver exige que façamos? Tem coisas, gente, que é da nossa vida cotidiana, né? Nós precisamos limpar a casa, nós precisamos lavar louça, nós precisamos fazer coisas. Nem sempre nós vamos estar inseridos em certas coisas que a gente ama fazer. Mas nós precisamos sentir prazer, porque o Senhor Deus, se você tem roupa para lavar, porque o Senhor te deu condições para você ter roupa, se você tem um carro para lavar, porque o Senhor te deu um carro, se você tem uma casa para limpar, porque o Senhor te deu uma casa. É essa transformação da mente que nós precisamos ter. Se você está muito atarefado aí com a casa, glória a Deus, aleluia, porque você tem filhos, porque a sua casa, né, tem a presença de Deus, porque você faz o almoço, aí suja a mesma louça. É isso. Nós precisamos trocar a chavinha aí da nossa mentalidade e aprender a dar graças em tudo. Em tudo nós podemos dar graça, porque muita gente quer a vida que você tem. E muitas vezes a gente fica murmurando, porque a gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer. Vamos ser gratos pelo que o Senhor já deu. Quando nós começamos a agradecer, o Senhor sempre foi assim comigo, gente. Eu já contei, eu sempre conto para vocês, eu lembro de momentos e situações que o Senhor queria me dar um carro novo e o Senhor, ele é muito claro. Ele falava, cuida desse primeiro. Quando você aprender a cuidar desse, eu vou te dar um novo. E aí nós íamos lá, amor, não precisávamos lavar esse carro todos os dias. Não deixar lixo, né? Sabe como que é criança? Come, joga papelzinho e tal. Temos que cuidar, amor. Tem que lavar, tem que polir. Vamos lá, vamos cuidar desse, porque quando tiver bem cuidadinho, Deus vai lá e nos dá outro. E é isso, a gente precisa entender sobre isso. Do cuidado, da gratidão, né? Reflita sobre esse versículo. Tudo quanto fizer, faz de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Foi aqui que nós paramos ontem. Não espere o retorno de homens, o agrado de homens, muitas vezes não vai vir. Faça para o Senhor. Amém? Não podemos trabalhar com prazer se sentimos pânico da tarefa que temos a executar. Satanás aparece com todo tipo de artimanha para nos impedir de desfrutar a vida diária. Muitas delas são sutis e nunca as reconheceríamos se Deus não as revelasse a nós. Passei muitos anos com remorsos e receios até que Deus abriu meus olhos para ver que, fazendo isso, eu estava perdendo o hoje. Então, são estratégias do adversário. Desfocar a gente para que a gente não desfruta o hoje. Ele é o eu sou, e isso significa que está presente neste momento. Se quisermos desfrutar de uma vida na sua presença e nos beneficiar disso, precisamos focar no hoje, não no ontem ou no amanhã. Naturalmente, todos nós fazemos planos para o futuro. O livro de Provérbios nos encoraja a ser bons mordomos e a planejar com sabedoria. Gente, para você que nunca leu o livro de Provérbios, eu te convido, já começa o ano aí fazendo essa leitura. Leia Provérbios, né? Para o mês que tem 31, vai dar um capítulo por dia. E ele destrava, realmente ele traz uma transformação na mente, uma visão. Mas leia e peça para o Espírito Santo te ajudar a discernir. Qual que é a diferença? Às vezes a gente lê na correria, lê pensando no pãozinho e no café que vai tomar, lê pensando na correria que tem que trabalhar. Eu quero que você leia e que você discerne. Senhor, agora eu quero ler a palavra. Eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, me ajude a discernir. Nós precisamos do Espírito Santo, gente. A gente não consegue fazer tudo sozinho. O que implica que a gente esquece de chamar ele, né? E de colocar sobre as mãos dele, Espírito Santo, me ajuda. Convida o Espírito Santo. Ó, Provérbios 16, 9 e Provérbios 27, 23 fala todo sobre, né, se planejar com sabedoria.
Mas isso é totalmente diferente de olhar para o futuro com medo e sensação de pânico. Tenha um plano financeiro sábio para a sua aposentadoria, mas não se preocupe com isso. Poupe agora para a faculdade dos seus filhos e para as despesas com o casamento deles, mas não se preocupe com elas. Se você quer ser feliz, não fique preso ao passado, nem se preocupe com o amanhã. Foque em viver totalmente no presente. Não coloque sua felicidade de lado, nem adie para alguns momentos do futuro. Os especialistas em medicina têm descoberto o valor de viver o hoje e focar no que estamos fazendo agora. Eles se referem a isso como mindfulness. O que descobrirão não é nada de novo, porque Salomão falou sobre isso lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o pé, concentra-se no que está fazendo quando entrares na casa de Deus. Tá lá? Guarde o pé quando entrares na casa de Deus. Olha lá, tá? Eclesiastes 5:1. Admito que não tenho sido muito boa nisso, pois geralmente estou fazendo uma coisa enquanto penso na próxima, mas estou orando sobre este assunto. E Deus está me ajudando. Alguns hábitos são difíceis de quebrar, mas se continuarmos insistindo, com a ajuda de Deus, podemos mudar. Faça com o que hoje conte. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Salmo 118 e 24. Vou ler de novo. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Então, se você deixar a preocupação de amanhã, a opressão de ontem, você não vai desfrutar. E o Senhor, a palavra em Salmos 118, 24 diz, este é o dia que o Senhor fez, por isso nós devemos nos se alegrar, regozijar nele. Olha que chave, gente. Olha que mensagem. Então, deixe para amanhã o que é para amanhã, né? Se planejar não é errado. O problema é você pegar o dia de amanhã e não desfrutar o dia de hoje. E deixa também o passado lá para trás. Eis que tudo se fez novo. Desfruta agora. O agora, é o agora que vale. Olha lá, Henry Ford. Uma das maiores descobertas de um homem faz, uma das suas grandes surpresas é descobrir que ele pode fazer o que tinha medo de não conseguir. Grife aí no seu livro. Uma das maiores descobertas que um homem faz, uma das suas grandes surpresas, é descobrir que ele pode fazer o que tinha medo de não conseguir. Rompimento. Gente, vocês não imaginam, quando eu recebi a profecia que eu iria escrever um livro, eu falei, meu Deus, eu nunca escrevi um livro. Por onde que começa? Como, né? Que contexto? Eu cheguei até a pensar, nossa, eu nunca fui tão boa em português, né? Porque português tem que deixar alinhadinho ali, o vocabulário, enfim. E o livro está quase pronto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é nada sobre mim, é sobre a mensagem que vai rodar o mundo. E isso é exatamente isso. Uma das maiores descobertas de um homem, a maior descoberta da minha vida, as grandes surpresas é descobrir que eu posso fazer aquilo que eu tinha medo de conseguir. Como que eu vou conseguir fazer isso? Você entende que o medo, ele pega de alguma forma, ele te impossibilita de alguma coisa, de dar o passo? Ah, não, deixa para outra pessoa, né? Porque a outra pessoa é mais esperta nisso. Ah, deixa para isso. A gente se paralisa, nós nos paralisamos, né? Por conta do medo. Nós precisamos avançar. Eu sempre falo, eu comento muito com a Raquelzinha, né? A gente tem uma aliança, a gente está sempre conversando. Eu falo, Raquel, o mundo da tecnologia está avançando. E a gente tem que parar de produzir palavras. Eu não sei mexer, eu não sei fazer, eu não sei. Isso aqui é da geração. A gente tem que profetizar. Eu vou conseguir porque o Senhor é comigo. E o Senhor sabe o seu limite. Ele sabe que você precisa desenvolver isso. E Ele sabe que se você chegar em um momento e você não conseguir, Ele vai enviar pessoas para te ajudar. O que nós não podemos é transmitir isso com a nossa voz. Eu não consigo, eu não sei fazer. Isso é dessa geração. Isso vai te bloqueando, vai te paralisando. Nós precisamos avançar. Eu, de verdade, eu quero romper isso esse ano de 2026. Eu quero parar, pelo menos, de falar que eu não sei mexer. Já falei pro pessoal aqui, ó, preciso de um notebook que seja só meu, né? Porque se eu errar, eu não estrago nada de ninguém.
eu quero mexer, eu quero avançar, eu quero fazer no meu limite. Devagarzinho eu chego lá, ninguém nasceu sabendo, nós aprendemos tudo aqui na Terra. Mas eu quero avançar, eu quero parar de me limitar, porque muitas vezes não é o diabo não, gente. É a gente mesmo que se limita, com a nossa metanoia, com a nossa mente travada. Ou por algum trauma, a gente sabe, nós falamos também, às vezes lá da infância, algo que aconteceu. Algum trauma que você passou e a pessoa falou, você não vai conseguir, você é burra, você não sabe. Tudo isso são palavras, gente, que fica ali no reino espiritual e a gente gera na nossa alma e isso trava, isso traz bloqueios. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos filhos, principalmente. As palavras que nós falamos, né? Mesmo que na área da correria, na agitação do dia a dia, você quer, você pensa, mas não fala, em nome de Jesus. Profetiza, profetiza. É isso, gente, eu tenho aprendido também. Nós precisamos profetizar para que a gente não faça uma geração aí cheia de traumas, né? E a cura começa em nós. Vamos lá? Ó, nesse capítulo sempre tem aqui um testemunho no final, né? Megan. E olha o tema desse testemunho. Vencendo o medo de ficar sozinha. Olha lá, tem pessoas que têm medo de ficar sozinha. Tem pessoas que não conseguem tomar um café no shopping sozinha. Tem pessoas... Várias coisas não consegue fazer sozinha, mas hoje você vai vencer esse medo de ficar sozinho, em nome de Jesus. Que a solitude é você e Deus, você precisa desfrutar desse momento. Muitas vezes nós precisamos ficar sozinhos. Muitas vezes nós precisamos ir tomar o nosso café sozinha, pegar a nossa xícara, passear sozinha, ir no cinema. Muitas vezes é gratificante tudo isso. Às vezes o Espírito Santo quer ministrar algo só você com ele. Aí a gente leva as amigas todas as vezes, fica uma tagarelada e o Espírito Santo não consegue se comunicar com a gente. Desfruta desse tempo sozinho. E hoje, para você que tem esse problema, olha lá. Vencer no medo de ficar sozinho. Vamos ler esse testemunho. Desde que eu era pequena, eu tinha esse medo terrível de ficar sozinho. Não queria ir só até o porão. Não queria carregar um cesto de roupa até o andar de cima, desacompanhada. Olha só, medo de ficar na própria casa. Não queria ficar em casa sozinha nem por 5 minutos, enquanto minha mãe ia até o outro lado da rua para falar com os vizinhos. Mesmo quando eu já tinha 12 anos de idade. Olha lá. Tudo isso era por medo de que alguma coisa me assustasse, de que algo pudesse acontecer comigo, de que eu não estivesse protegida. Embora eu acredite que isso começou quando eu espiei o trecho de um filme de fantasmas aos 8 anos de idade, esse medo só se tornou mais forte à medida que eu escondia sob a cobertura da família e dos amigos, implorando para que alguém sempre me acompanhasse, sempre fizesse as coisas comigo. Olha lá, o importante aqui é que ela entendeu quando que aconteceu, né? E você acredita que tem pai, gente, que adora assistir filme de terror e leva os filhos para assistir junto, né? Senta aqui, vamos todo mundo assistir. E não tem noção, olha quanta coisa. Essa moça gerou um espírito do medo nela a partir de quando ela assistia esse filme de fantasmas, com 8 anos de idade. Então, às vezes você vê criança com medo de tudo, tem uma raiz. A gente precisa averiguar, tem uma raiz aí. Olha lá. Agora, avançando rapidamente até os meus 20 anos, por mais que pensasse que eu apenas preferia estar com alguém, eu percebi que tinha um medo profundamente enraizado que eu precisava entregar a Deus. Eu percebi o quanto dependia dos outros, primeiro a família, depois os amigos e por fim o marido, para nunca precisar ficar sozinha. A dependência emocional. A dependência de outra pessoa. Olha aí minha mãe falando, eu nunca gostei de filme de terror. Graças a Deus, mãe. A gente nunca foi incentivada na nossa casa a ficar assistindo esse tipo de filme. Olha lá. Percebi quanto dependia dos outros. Olha a dependência emocional aí, que você não consegue fazer sozinha. Olha minha mãe, gente, ela venceu. Amo morar sozinha, eu e Deus. Mas a minha mãe também rompeu. Porque eu lembro, na época da separação, o quanto ela não suportava ficar sozinha. Né? Foi através de um sofrimento que ela aprendeu a romper e hoje ela desfruta da solitude. A solitude, gente, é diferente da solidão. Né? A solidão é uma amargura de alma, é uma tristeza, é uma depressão. A solitude não. É desfrutar do momento só ela e Deus, só você e Deus, de ficar sozinha no silêncio. É isso, é isso. Nós precisamos desfrutar. Olha lá. Ficar sozinha significava que eu seria um alvo e algo ruim aconteceria comigo. Olha o pensamento dessa moça.
Ficar sozinha significava que eu não era amada e que ninguém queria estar comigo. Olha isso, gente. Esse medo me levou ao ponto de ter tremores e perder o sono. Assim que reconheci e identifiquei o meu medo, surgiram oportunidades de todos os lados para que eu tomasse uma atitude. Fosse corajosa e fizesse coisas sozinhas. E aí o Senhor, ele é maravilhoso, gente, Espírito Santo, porque aí ele te envia coisas justamente para você romper, para ver como vai ser o seu papel. E ali você tem que ir, por isso que o livro fala, mesmo com medo haja, porque foi o Senhor que deu aquela oportunidade para que você rompa sobre aquilo e você testemunhe. Olha o que ela fala, quando ela descobriu que era isso, o que aconteceu? Começou a vir oportunidades de todos os lados para que ela fizesse o quê? Tomasse uma atitude. Ou ela ia continuar alimentando o medo, ou ela ia romper através daquela oportunidade. Todas elas provavelmente apareceram antes, mas eu sempre conseguia ter alguém ao meu lado, ou fazia com que alguém estivesse comigo. Nunca estava sozinha para romper. A maior oportunidade, acredito, foi Deus me chamando para me mudar para um estado completamente diferente. Olha isso, tem gente aqui com testemunho. Longe de toda a minha família e amigos, sem conhecer uma única pessoa, eu tive de confiar nele com cada fibra do meu ser. Uau! Uau! Parecendo eu, né? Saí de São Paulo, fui para Jaú, gente, mesmo sem discernir, sem ter todo o entendimento ao qual eu tenho hoje, eu fui, o Senhor, né, me levou, tive que romper. Mas eu sempre fui ousada. Eu lembro que quando a oportunidade veio, eu lembro que eu novinha, eu falei pro meu esposo assim, amor, é melhor nós arriscarmos, né? Porque se a gente arriscar, se não der certo, pelo menos a gente tentou. Agora, a gente não pode falar que não deu certo se a gente não arriscou. Lembra que nós falamos aqui no livro também? Que a gente não pode se paralisar com medo de tentar. Ah, mas e se eu errar? Se errar, você vai lá, cai, continua de novo, começa de novo. Não tem problema nenhum. Muitas pessoas paralisam o medo com medo de errar. E às vezes é você fazendo diversas vezes que você vai avançar. Olha lá, Raquelzinha, sei bem como que é viver isso. Exatamente. Olha lá. Ao longo dos 6 anos e meio, tive de comparecer às aulas e fazer novos amigos sem ser apresentada por alguém familiar. Olha lá, nessa mudança geográfica que ela teve. Tive de ir ao mercado, a consultas médicas e à oficina mecânica sozinha. Em 2 anos subsequentes, tive até de comemorar o Dia de Ação de Graças e o Ano Novo totalmente só. Não porque eu não era nada ou não tinha nenhum convite, mas porque Deus estava tentando me ensinar algo. Deus sempre quer nos ensinar algo, gente. Então, na verdade, aquilo era um desafio e ela precisava passar por aquele desafio e vencer e romper. Então, por isso que ela estava passando por aquela circunstância. A gente precisa entender, né? A gente fala, nossa, por que as pessoas não me chamam? Por quê? Opa, talvez o Espírito Santo quer falar comigo. É um tempo de eu com ele. Eu tenho que ficar sozinha. A gente precisa discernir isso. Pouco a pouco, tenho vencido esse medo. Ele não desapareceu por completo. Mas eu posso dizer com confiança que se eu não tivesse entregue a Deus e o enxergado claramente, eu não teria sido capaz de viver os últimos 16 meses no meu próprio apartamento, sozinho. Megan, o nome. Olha lá, gente. Vencendo o medo de ficar sozinha. Hoje ela venceu, ela rompeu e ela mora sozinha. Olha que lindo isso. Vamos lá, capítulo 12. Anime-se e seja forte. Nós já chegamos às 7 horas. E aí eu vou ler só o versículo para a gente dar início amanhã, tá? Capítulo 12. Anime-se e seja forte. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Então é hora de se animar. Olha o comecinho, gente. Deus nos oferece coragem e Satanás nos oferece medo. Escolha aí. Deus nos oferece coragem e Satanás nos oferece medo. Escolha Deus. Escolha a coragem de Deus. Amém? Vamos orar? Gente, eu vou orar, nós vamos consagrar o nosso dia, já são 7 horas. E o sol tá pegando aqui, o sol tá pegando. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, né?
que nos encorajou, você que tinha medo de ficar sozinho. Gente, você que conhece alguém que tem esse tipo de bloqueio, que não consegue fazer nada sozinho, que tem uma dependência emocional, compartilhe em nome de Jesus essa live de hoje. Fala, nós estamos lendo um livro, mesmo com medo haja, e esse ano de 2026 eu quero profetizar sobre a sua vida, que grandes coisas virão, porém, nós precisamos alinhar as nossas vidas, né? Se a gente tem medo, a gente tem que romper. Se a gente tem insegurança, a gente tem que romper. É ano de posicionamento, gente. Só rompe quem se posiciona. Quem tá com mimimi, quem tá, né, olhando lá para trás, que nem a mulher de Ló, quem tá com desculpa, não vai romper. Escuta aqui, se tudo que nós falamos aqui, que o Espírito Santo tá trazendo para nós, se nós colocarmos em prática, nós viveremos o melhor dessa terra nesse ano de 2026. Nós precisamos praticar, obedecer o que a palavra diz. Amém? Vamos agradecer ao Pai? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia lindo. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Obrigado por ministrar o nosso espírito. Obrigado por acalmar os nossos corações. Obrigado por tirar de nós toda a insegurança, todo o medo. Obrigado por tirar a paralisia da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos encontrou e nos encontra todas as manhãs aqui, preparadas para te ouvir. Pai, ao longo desse dia, continua ministrando sobre o nosso espírito. Nós queremos ouvir a sua voz. Pai, destrava toda a audição. Desenvolva, Senhor, os 5 sentidos, para que nós possamos perceber e avançar no nosso propósito. Pai, que nós venhamos discernir, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Traga, Senhor, visões espirituais, que nós podemos olhar e enxergar com os teus olhos. Espírito Santo, que nós venhamos ver mares se abrirem, portas sendo abertas pelos nossos olhos da fé. Que nós venhamos romper o sobrenatural, para que nós venhamos testificar o quanto o Senhor é bom. Obrigada, Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, pela ousadia dessa manhã. E através dessa ousadia, nós vamos finalizar o dia te dando graças. Abba, Pai, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor ali esteja conosco, usando os nossos lábios, trazendo sabedoria sobre os nossos lábios, para que haja um romper, não só em nós, mas aquelas pessoas que estiverem em volta de nós também. Pai, que sejamos verdadeiros adoradores, que nos adoramos, Pai, a Ti em espírito e em verdade. Que nós venhamos romper, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome. Nós te agradecemos, profetizamos uma quarta-feira de milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te espero amanhã, 6h30. Profetiza. Você que tem um tempinho aí, continua com o seu devocional. O Espírito Santo vai ministrar. Lembra do bloquinho, do caderninho e a caneta? Anda com um bloquinho e uma caneta, porque o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida durante o longo do dia. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui, então, às 6h30 eu te espero. Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa romper nesse ano, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.